Com esse vídeo distribuído pela empresa Gemini Home Entertainment, a gente vai conhecer os animais mais estranhos do mundo. Na zona rural de Minnesota, especificamente no condado de Wickham, podemos encontrar o primeiro animal, que se trata da ave chamada de tetraz das pradarias. Em seguida, o vídeo nos mostra algumas curiosidades e características do animal, que são conhecidas por ter um saco de ar no pescoço, que inclusive é usado para chamar a atenção das fêmeas, e penas bem salientes que se assemelham a orelhas. Já no condado de Clay, encontraremos o segundo animal, que se trata de outra ave chamada de coruja buraqueira, que é uma espécie bastante rara, e como o nome sugere, essa coruja cria grandes buracos para poder fazer os seus ninhos. Partindo para o próximo, o terceiro animal pode ser encontrado em todo lugar. E o terceiro animal é chamado de Woodcrawler, só que dessa vez não tem nenhum animal, diferente das outras vezes, até que suas características e curiosidades aparecem. Podendo ser encontrados em toda a América do Norte, esses animais são excelentes caçadores, sendo capazes de pisar na maior parte do terreno sem fazer barulho. Ok, desde que os humanos não façam parte da caça desses animais, pra mim tá tranquilo. Prosseguindo, seus locais preferidos para nidificar, que é fazer ninhos, são dentro de casas de famílias numerosas, onde grandes enxames podem se adaptar facilmente. Pelo visto, talvez os humanos façam parte sim da caça deles. Você vai ouvir gritos. Roubaram as suas vozes. Queime seus corpos para que não se levantem novamente. Em seguida nos é mostrado esse vídeo aqui. E na sua legenda está escrito a zombaria da natureza. Ok, que porra é essa? E outra filmagem começa. Dessa vez alguém tá filmando à frente de alguma casa. E essa pessoa se aproxima ainda mais. Ele consegue filmar o interior da casa, sendo possível ver uma família agindo de maneira estranha. Estão totalmente parados. É bem provável que aquela criatura vista antes tenha envolvimento com isso que está acontecendo. E novamente o desconhecido arranja outro ângulo para filmar aquela família. E esse homem começa a mexer a boca de uma forma muito estranha. E novamente de outro ângulo, dessa vez aparece a legenda escrito pessoa falsa, o que sustenta ainda mais os indícios que aquela criatura tenha afetado essa família de alguma forma. E após alguns minutos de gravação, isso aqui acontece. O responsável pela gravação foi descoberto. E assim acaba o episódio sobre os animais mais estranhos do mundo. E antes de acabar, eu só queria pedir para que vocês me seguissem no Instagram, me ajudem a bater 2.000 seguidores. E aproveita e fala comigo lá, eu tento interagir com todo mundo. E é isso, obrigado. Até o próximo episódio de Gemini Home. Misteriosas criaturas chamadas de Woodcrawlers ou Skinwalkers invadiram o nosso planeta e estão de alguma forma transformando os seres humanos em falsas pessoas. E os que foram afetados agem de uma forma muito estranha. Lembrando que tudo isso foi visto no episódio anterior. Agora partiremos para a segunda fita, então me acompanhe na descoberta do grande mistério do... A fita começa e aparentemente veremos dicas de segurança contra tempestades, distribuído pela empresa Harbind Technologies. Em seguida é dito que nessa fita cassete será ensinado formas de se proteger e proteger a sua família de tempestades que podem atingir a sua casa. Parte 1. Prepare-se com antecedência. E para não ser pego, você deve seguir esses passos. Primeiro passo, reforce a sua casa, que resumindo seria basicamente para você melhorar a sua estrutura para que não ocorra vazamentos.
Segundo passo, instale um sistema de alerta precoce. E aqui está escrito que isso permitirá que você saiba de antemão se uma tempestade ou outro perigo está se aproximando de sua casa. Eu quis dar ênfase na parte do outro perigo porque eu tenho certeza que será importante. Prosseguindo para o terceiro passo, criar um bunker contra tempestades. E a legenda diz: certifique-se que o bunker tenha as seguintes medidas. E nos é mostrado algumas medidas que são bem específicas, o que é muito estranho. E também é dito que precisamos criar uma fundação de concreto com 8 polegadas de espessura. E no centro deve ser colocado um hemisfério de alumínio. E próximo a ele um rádio de ondas curtas. Só ligue o rádio em caso de emergência. Parte 2. O que fazer durante uma tempestade? No caso de uma tempestade atingir sua casa, é importante seguir essas etapas. Passo 1. Tranquilamente leve sua família para o bunker. Sua casa não lhe pertence mais agora. Eu não sei vocês, mas eu acho que esse vídeo não é sobre tempestades. Na verdade, o intuito deles é nos alertar sobre um perigo maior: os Woody Crawlers. Passo 2. Ligue o rádio de ondas curtas. Ignore todos os sons reproduzidos pelo rádio. Estes são alucinações auditivas. Será? Passo 3. Fique calmo. Suas lágrimas estão cheias de sal. O que isso significa, eu não sei. Parte 3. O que fazer depois da tempestade? Se você acredita que a tempestade já passou, cuidadosamente saia do bunker e cheque se houve danos severos. E cheque o movimento do lado de fora. Está ouvindo o barulho de um sino? Isso é um sinal que está tudo seguro. A tempestade já passou. Olhe para o campo. Você ainda está vendo luzes? Se a resposta for sim, volte para o bunker. Ok, se você vê luzes do lado de fora, com certeza não é um bom sinal. Escute, debaixo dos seus pés, rastejando através do chão. Pera, o que deu a entender é que nem dentro do bunker você tá de fato seguro, porque essa criatura simplesmente rasteja por debaixo do chão. Fudeu. Parabéns, você está bem equipado para defender você e sua família da tempestade. E é assim que acaba a segunda fita. E antes de acabar o vídeo, eu peço encarecidamente para que vocês me sigam no Instagram, me ajudem a bater 2.000 seguidores e pode falar comigo lá que eu tento interagir com todo mundo. E é isso, até o próximo episódio. Uma das mais avançadas inteligências artificiais tinha a tarefa de criar 3 histórias infantis. E o resultado disso foi bem bizarro. Se você quer descobrir, então me acompanhe no grande mistério do... Vamos recapitular o que está acontecendo no universo de Gemini Home. Até então, o que sabemos é que o mundo foi invadido por uma criatura chamada Woody Crawler. Essa criatura afeta humanos que têm contato com eles, transformando elas em pessoas falsas. E sabe-se lá o que eles fazem para que elas fiquem assim. E no último episódio descobrimos que na Fossa das Marianas, que é um dos lugares mais profundos do oceano, tinha algo lá. E era um Woody Crawler. E então perpetua a dúvida: o que será que essas criaturas são capazes de fazer contra o nosso mundo? Então partiremos para a próxima fita. E como eu já dei um breve resuminho, a empresa Regnard Computing conseguiu desenvolver uma das inteligências artificiais mais avançadas até o momento. E para provar isso foi feito um teste de capacidade na qual deram uma tarefa de criar histórias originais e compreensíveis de um livro infantil. Será feito 3 iterações dessa história. E para você que assim como eu não sabe o que é iteração, tá aí na tela, pausa aí para ler. Mas resumindo, a cada iteração a inteligência artificial vai se aperfeiçoando e vai tornando ela mais compreensível. E é isso, vamos acompanhá-las. Primeira iteração: Jack saltou sobre o rio. Mary para seguir junta. Viagem seguiu o segredo. Jack, o rio está morto. Convenhamos que isso não faz muito sentido, mas como eu disse, a inteligência vai se aperfeiçoando. Em seguida aparece essa frase que diz: os primeiros testes de iteração deram resultados insuficientes, mas os padrões presentes e a consistência da história estão claramente visíveis, embora não refinados. Segunda iteração: Jack saltou sobre o rio.
Mary seguiu por perto. Eles estão procurando pelo local secreto. Estou te ouvindo. Ok, essa última frase foi estranha, mas pelo menos a história tá ganhando forma. A inteligência tá se aperfeiçoando. A inteligência se baseia na sua iteração anterior, utilizando uma linguagem complexa e uma gramática e formação adequada. Terceira iteração. Jack saltou sobre o rio. Lá vai Mary pelo rio abaixo. O lugar secreto nos deixará seguros. O rio flui, mas não com água. E pelo que parece a história tá fluindo. Dessa vez o Jack saltou sobre o rio, porém a Mary acabou não conseguindo e foi pro rio abaixo. Se ela sobreviveu ninguém sabe, só o que eu sei é que isso não se parece com uma história infantil. Após isso aparece a seguinte frase: a inteligência parece se divergir do seu caminho original e começa a criar ramos mais complexos de frases. O que eu sei é que de fato uma história está sendo contada. Quarta iteração. Pera, não era pra ser só 3? Ok, vamos lá. Jack escutou novamente. Tem uma voz do espaço. Jack, você me vê? Eu me tornei outra coisa. Meu Deus, o que é que tá acontecendo? Ok, vamos tentar raciocinar. Na iteração 2 e 3 foi citado um lugar secreto. Pode ser uma clara referência ao bunker citado no episódio das tempestades. Se você não viu, recomendo que veja. É possível que o Jack tivesse encontrado o bunker ou tivesse procurando ele. O fato é, ele escutou alguma coisa, e essa coisa era uma voz do espaço. E quanto ao trecho que fala, Jack, você me vê? Eu me tornei outra coisa. É nítido que a Mary falando. E lembrando que na última iteração a Mary acabou indo pro rio abaixo. Ou seja, ela não conseguiu encontrar o lugar seguro. E foi pega. E fica a dúvida. Será que ela não havia sido pega por um Woodcrawler e se tornado uma pessoa falsa? E agora a última mensagem. Não tem nada. E o que aparece na verdade é uma interação que não era pra estar aqui. Escute a caixa prateada. As estrelas estão se movendo. Você vê o olho faminto. Aqui estou. Eu acho que tá bem óbvio que tem alguma coisa estranha com essa inteligência artificial. Eu desconfio que isso possa ter ligação com criaturas de outro mundo, tais como os Woodcrawlers ou criaturas ainda mais superiores. E analisando essas frases, escute a caixa prateada. As estrelas estão se movendo. Você vê o olho faminto. E isso no momento não faz sentido, mas tudo fará sentido no próximo episódio. E em seguida aparece isso. Este vídeo deverá ter demonstrado a você os recursos de inteligência artificial da Regnard Computing. Esperamos ter a tecnologia disponível para o uso comercial e pessoal durante o ano. Tem algo muito errado acontecendo com o planeta Netuno, e isso afetará diretamente o nosso planeta. Na verdade, já afetou. O nosso planeta foi invadido, e eles estão por todas as partes. Cabe a nós acompanhar o destino da humanidade no universo de... Nessa fita veremos curiosidades sobre o Sistema Solar, começando pelo Sol, que fica situado a 149 milhões de milhas de distância, e é o Sol que fornece luz para todo o nosso Sistema Solar. Sem ele, a Terra seria apenas uma rocha estéril e congelada. Mercúrio é um dos menores planetas do Sistema Solar. Ele é o mais próximo do Sol e leva apenas 87 dias para orbitá-lo. Em seguida, Vênus, que é o segundo objeto mais brilhante à noite, e às vezes pode ser visto lá da Terra. E a temperatura média da superfície desse planeta é de 462 graus Celsius. Finalmente, o nosso planeta Terra. Tá errado isso aí, viu? A Terra é plana. Tô zoando. A Terra é um dos únicos planetas do nosso sistema solar capaz de suportar a vida. Com 71% do planeta coberto por água, é um milagre todo nós cabermos aqui. Planeta Marte, também chamado de planeta vermelho. Marte é majoritariamente um planeta deserto e barrento. Pedaços de Marte já caíram na Terra em forma de meteoritos. Peraí, o que é isso aqui?
Bom, eu ainda não sei, então vamos continuar. O próximo planeta é Júpiter, que é um gigante de gás. Júpiter não tem uma superfície sólida, o que faz ser impossível pisar nele. E essa marca do planeta é conhecido como a Grande Mancha Vermelha, mas não é um olho. Tá, ter citado que não é um olho é algo muito específico. Sem contar que no episódio anterior foi citado um tal de olho faminto, talvez tenha relação. Saturno. Mesmo que seja majoritariamente um grande gigante de gás, é possível que lá tenha um núcleo largo e sólido dentro do planeta. Os anéis prominentes desse planeta são bem visuais. Eles são a porta. Pera, vocês estão vendo o que eu tô vendo? Isso se parece um planeta. Se parece um pouco com o próximo planeta, que é Uranus. Mas eu acredito que na verdade seja Netuno que virá depois desse. Urano é o planeta classificado como gigante de aço e é o planeta mais frio do sistema solar. Ao contrário da maioria dos planetas, Urano rotaciona de lado. E finalmente Netuno. Uma grande tempestade ocorre no planeta chamado de o Grande Espaço Preto. São as lentes. Netuno foi mutado e o planeta rotaciona e a gente consegue ver essa mancha estranha. Pera aí, que diabo de planeta é esse? O seu nome aparece. Íris. Agora está com a gente, rindo de nós. Ok, por último, planeta Plutão. O menor planeta do nosso sistema solar, Plutão tem apenas 1.188 km de raio. Embora esteja na extremidade do nosso sistema solar, esse planeta não vai a lugar nenhum. E você deve estar se perguntando, o que diabos está acontecendo? Vamos por partes. Tudo começa por conta dele, o desconhecido planeta Íris, que como a gente pode ver, esse sim se trata do olho faminto citado no episódio anterior. E como o planeta Íris está próximo de Netuno, este acabou sendo uma vítima e foi multado. E nele surgiu uma mancha estranha. Mancha essa que permitiu o planeta disparar um raio especificamente em direção a Saturno. Mas por que Saturno? Por conta do seu anel. Pois caso não se lembrem, Saturno é a porta. E através do anel de Saturno, o raio será refletido em direção ao planeta Terra. E o resto você deve imaginar. Aparentemente um acampamento lindo e feliz para a família se divertir. Mas em hipótese alguma, caso alguém bata na sua porta, não abra. Acompanhe comigo casos estranhos envolvendo esse acampamento. No grande mistério de... E antes de começar, eu só queria deixar claro que Gemini Home é uma série de terror fictícia. E para entender melhor a história, recomendo assistir a playlist, na ordem de baixo para cima. Nessa fita veremos um comercial do acampamento familiar Moonlight Acres. E ela se inicia com a seguinte frase: venha visitar o acampamento familiar Moonlight. Esse acampamento é dedicado à família e à criação de memórias. Muitas das construções do acampamento se mantêm intactas desde o lançamento. Uma verdadeira relíquia do passado. Vejamos algumas das atividades que o acampamento tem a oferecer. Atividades. A primeira atividade é trilhas expansivas. Caminhadas são uma ocorrência regular em nosso acampamento. A segunda é tiro com arco, que tem sido uma tradição em nossa vida no acampamento, com os alvos ficando mais extravagantes a cada ano. E tem também a canoagem. Nossos passeios de canoa são sempre legais. E não vamos esquecer do nosso famoso evento de luzes no céu. Pera aí, quem tá acompanhando sabe que luzes no céu não é um bom indicativo. Isso tá bem relacionado com as criaturas Woodcrawlers. Acomodações. Não há necessidade de armar uma tenda. Temos vários lugares para você deitar sua cabeça. Venha dormir em luxúria em uma das nossas cabanas para famílias. Caso queira se sentir mais rústico, temos essa casa que está frequentemente limpa e aconchegante. Com a mais moderna tecnologia de segurança, pode ficar tranquilo sabendo que a sua segurança está em nossas mãos.
Mitos. Agora veremos mitos e lendas que todo acampamento costuma ter. Uma parte importante do legado de Moonlight são seus mitos. Esses contos foram contados de pessoa a pessoa durante a vida do campo. Em 1935 havia um rumor de que homens bem vestidos começaram a andar por aqui. Era falado que os homens pediam para entrar na cabana do administrador todas as noites, por anos. Uma noite, um combinado foi feito com eles, e os homens saíram do acampamento para nunca mais serem vistos novamente. Outro mito popular que cresceu nos anos 30 foi quando os hóspedes começaram a ver skinwalkers. Vamos lá, o que a gente pode supor de acordo com essas informações é que esse homem bem vestido pode ser um agente do governo. E obviamente o governo já sabe dessas criaturas de outro mundo. E pelo visto esse acampamento tem vários contatos com essas criaturas. O primeiro indício é o evento com as luzes e o segundo é o relato dos hóspedes envolvendo skinwalkers que também podem ser woodcrawlers. Em seguida nos é mostrado isso. Agora veremos os receptáculos, que foram pessoas do acampamento que acabaram abrindo a porta e provavelmente sumiram, como por exemplo esse supervisor do clube masculino. Em seguida, esse assistente do supervisor de atividades, essa senhora que era chefe de satisfação do acampamento, a supervisora do clube feminino, e por último esses dois. Essas pessoas que foram mostradas foram as que abriram a porta, e esse foi o que bateu na porta. E se você chegou até aqui, eu agradeço bastante e peço encarecidamente que me siga no Instagram, que lá eu interajo com todo mundo. E é isso, valeu. Esse jogo bizarro quer nos alertar sobre uma ameaça assustadora do mundo real. Querem nos alertar sobre a zombaria da natureza. Para entender melhor, me acompanhe no grande mistério de... E antes de começar, eu só queria deixar claro que Gemini Home é uma série de terror fictícia. E para entender melhor a história, recomendo assistir a playlist, na ordem de baixo para cima. E essa fita em questão tem o intuito de promover um produto deles, um jogo chamado Lethal Omen. E ele tem ação intensa, resolução de puzzles e o mais importante, gráficos altos. E a gameplay começa. E ao olhar essa placa, sim, o jogo se passa em um local igual ao do último episódio, o acampamento Moonlight Acres, pois aqui também tem as cabanas familiares. E um pouquinho mais pra frente a gente encontra um local de tiro ao alvo, que também é uma prática do acampamento Moonlight. E andando mais um pouco, isso aqui aparece, o primeiro inimigo. E depois de matá-lo, aparece mais e ele faz a mesma coisa. E nesse jornal diz o seguinte: campistas estão irritados após o cancelamento abrupto do famoso evento Luzes no Céu do acampamento, que também é um evento tradicional do acampamento Moonlight. Isso aconteceu por conta de um sumiço, provavelmente daquela pessoa ali. Um pouco mais à frente a gente vê o sinalizador de segurança, que adivinha também tem no acampamento Moonlight. Mais inimigos surgem, mais matança. E aqui tem um local que dá acesso a um tipo de porão ou bunker. Seguindo em frente novamente, o jogo pede para matar os inimigos, mas curiosamente não tem ninguém. E aparece a mensagem que todos os inimigos estão mortos, o que é estranho. E bem próximo tem essa coisa aí que eu não sei o que é. E olhando direitinho a gente percebe que tem um homem lá dentro. O que é que esse cara tá fazendo aí? Mas nem dá tempo de raciocinar, pois surge um cara bem estranho, caminhando em nossa direção. E por mais que a gente atire nele, ele não sucumbe a nossas balas. O jogo ordena que a gente corra. E dessa vez a entrada daquele local tá aberta. E entrando aí dentro a gente percebe que é um bunker. Pera, é um bunker descrito exatamente como aquele do episódio das dicas contra tempestades. Exatamente o hemisfério de alumínio e o rádio. Mas a gente sabe que aquelas instruções não são bem para tempestades, e sim para uma ameaça maior.
a zombaria da natureza, que vai tentar te buscar rastejando pelo chão. Mas nem tudo tá acabado. Aparentemente aquelas instruções deram certo. E com a ameaça indo embora, finalmente ele se sente seguro para sair. E começa a caminhar um pouco pelo acampamento. E eis que surge o planeta Iris, uma das maiores ameaças à nossa humanidade. Detalhe que é dito que o jogo foi criado através de uma inteligência artificial. E como a gente pôde ver nesse episódio, a inteligência artificial não é muito confiável, pois de alguma forma ela tá tendo influência do planeta Iris. Inclusive qualquer pessoa pode jogar o jogo Lethal Omen, e lá tem outros finais, mas eu vou focar em um que é o verdadeiro. Eu não tenho PC, portanto eu vou usar uma gameplay do YouTube para isso. E nesse final a gente fará parte de um ritual, provavelmente um ritual de sacrifício. E apesar de ter dado o game over, o game continua. E chegando próximo a uma casa, batemos na porta. E ao entrar nela, encontramos uma TV. Em sua tela tem o planeta Iris. Olhando para trás tem vários inimigos. E o que antes era o planeta Iris agora é o planeta Terra. E para você que não tá entendendo, dessa vez estamos controlando o Woodcrawler, que inclusive aparece na TV. Game over novamente, mas dessa vez é game over para o planeta Terra. Nesse vídeo veremos brincadeiras infantis como esconde-esconde, pique-estátua e o alimente a floresta. Para conhecer melhor essa brincadeira, me acompanhe no grande mistério de... Essa fita produzida pela Óptica Video irá nos apresentar jogos para crianças. Ei criança, você está entediado? Precisando de um jogo novo e divertido para jogar? Bom, você está com sorte. Uma lista de jogos clássicos para jogar com os amigos. E o primeiro jogo apresentado é o Pique-Esconde, onde um jogador será escolhido como pegador enquanto todos os outros se escondem. Então o pegador conta até 20 e depois disso ele começa a procurar os escondidos. E o último a ser achado ganha. O segundo jogo é o Pique-Estátua. Um jogador é escolhido para ser o pegador, enquanto os outros são os corredores. O pegador deve congelar os corredores, e quando pegos eles têm que ficar parados. Mas se outro corredor tocar na pessoa congelada, ela pode voltar ao jogo novamente. E o terceiro jogo é o Sardinha, e ele funciona parecido com o Pique-Esconde, mas aqui um jogador se esconde enquanto todos os outros procuram. O pegador deve contar até 20, enquanto o escondido tenta se esconder o mais rápido possível. Quando o pegador achar o escondido, ele tenta ao máximo se esconder junto com ele. E agora o quarto jogo, que é estranhamente chamado de Alimente a Floresta. Nele, todos os jogadores esperam até estar bem escuro e seus pais estarem dormindo. Vá para fora silenciosamente e reúna todos os seus amigos. Vá até a floresta. Ande até você não conseguir mais ver luz. Grite o mais alto que você puder. Em seguida é representado como se brinca dessa brincadeira.
E é assim que a fita acaba. Bom, enquanto há empresas que produzem fitas bem intencionadas para nos ajudar, como a Hardbind Technology, que produziu a fita dando instruções contra tempestades, que na verdade são wood crawlers, e por outro lado tem empresas que produzem fitas mal intencionadas, como é o caso dessa fita produzida pela Optica Video, que claramente está induzindo as crianças a irem para a floresta para claramente servirem de alimento para a zombaria da natureza. O porquê dessa empresa estar fazendo isso não sabemos exatamente, mas é bem provável que ela já tenha sido dominada pela Iris. Através de uma tecnologia é possível visualizar o sonho das pessoas, e esse foi o sonho bizarro de um dos pacientes. E além desse tem mais outros exemplos, então me acompanhe no grande mistério de... E antes de começar, eu só queria deixar claro que Gemini Home é uma série de terror fictícia. E para entender melhor a história, recomendo assistir a playlist, na ordem de baixo para cima. A fita inicia mostrando a logo da empresa responsável pela tecnologia que será mostrada, que é a Hardbind Technologies. Caso não se lembrem, foi a mesma empresa que fez parte da produção daquela fita sobre as instruções contra tempestades. O produto em questão é um visualizador de imagens do sonho. Em seguida vemos instruções referentes a tal tecnologia. Primeiro nos é mostrado o módulo principal, e essa partezinha verde seria cada elemento do dispositivo. E por último, o painel de configurações. E o mesmo acontece com um headset. E agora como configurar o visualizador de imagens do sono. Basicamente você vai conectar o módulo principal ao seu computador usando esse cabo fornecido. E no módulo principal será conectado o headset. Em seguida você vai inserir esse disco no seu computador e seguir as instruções de instalação. Agora veremos essa tecnologia funcionando na prática, através do exemplo de pessoas que a usaram. O primeiro exemplo é do Levi Jacob, e esse sonho começou às 5h24 da manhã do dia 12 e terminou às 5h30 do mesmo dia. E esse foi o sonho. É, um sonho meio estranho, assim como todos os outros, ou seja, normal. E aqui diz que ao colocar o headset na cabeça, você deve certificar que as braçadeiras estão seguras. Ligue o módulo principal e deite na cama. E a tecnologia começará a gravar automaticamente. Em seguida, mais um sono gravado agora do Adrian Gordon, e começou 4h06 da manhã e terminou 4h10 do mesmo dia. Tá, esse cara aqui sonhou que estava em um planetário, super normal também. E ao acordar você vai verificar o seu computador para obter a visualização de imagem do seu sono. Obrigado por participar do programa de visualização de imagem do sono. Tudo que é gravado é enviado automaticamente e são propriedade legal da Hardbind Technology. E pelo visto não acabou. Agora veremos o sono do Jack Dean, que começou às 3 da manhã do dia 6 de maio e terminou às 6h17 da tarde do dia 9 de maio, ou seja, ele passou 3 dias dormindo. Tá, agora a parada ficou esquisita. No primeiro exemplo, um cara tinha sonhado com um manequim observando ele, mas aí tudo normal. Até surgir esse cara que também sonhou com um manequim. Uma pessoa sonhando com isso é normal, agora duas já torna meio estranho.
o que esse manequim significa. Sem contar que esse Jake dormiu por 3 dias, o que não é nada normal também. Em seguida é feito esse lembrete, que basicamente diz que a tecnologia apenas pega imagens da sua mente inconsciente e as visualiza. Portanto, nenhuma daquelas imagens representam a realidade. E por último, sonhos não podem prever o futuro. Olha, é tudo muito estranho, mas será que uma pessoa infectada com a zombaria da natureza não conseguiria? E mais um exemplo agora do Joseph Allen. E começou às 4h06 da manhã do dia 24 de junho e aparentemente não terminou. O que faz a gente supor o seguinte: ou ele está em coma, ou ele nunca acordou, ou seja, morreu. Porque esse cara sonhou com o planeta Íris. E isso somado com o fato dele ter supostamente morrido enquanto dormia é muito bizarro. Será que ele estava infectado ou algo do tipo? Bom, e é assim que a fita termina. E antes de acabar, eu peço encarecidamente que você me siga lá no Instagram. Eu sou bem ativo lá e interajo com todo mundo. E é isso, valeu. Manual de sobrevivência na selva. Jamais tenha contato com essa planta, ela não é desse mundo. E também tenha muito cuidado ao ouvir esses sons. Se você ouvir algum desses sons, deixe a área imediatamente. Não vá em direção ao som. Se você ouvi-los, eles já te ouviram. Me acompanhe nesse grande mistério de... E nessa fita será ensinado um manual de sobrevivência na selva. Esteja você acampando, trabalhando ou caçando, é importante estar seguro quando adentrar a natureza. E para isso veremos agora táticas de sobrevivência que podem salvar a sua vida. E de início nos é apresentado equipamentos essenciais, que não pode faltar. Devemos manter por perto. Em seguida nos é mostrado possíveis perigos que podemos enfrentar. E devemos tomar cuidado ao acampar ou caçar em propriedades privadas, por conta de multas ou algo pior. Em seguida, coisas que devemos evitar a todo custo. Se você ficar cara a cara com algum desses animais, fique calmo e não corra. Se afaste lentamente mantendo o seu olhar no animal. Se o animal demonstrar agressividade, fale alto e com firmeza. Continue se afastando até estar fora do campo de visão do animal. Uma vez fora de vista, relate o incidente às autoridades. Opa, tem alguma coisa muito errada com esse animal. Será que ele foi infectado por um wood crawler? Agora na parte da flora, plantas que você deve manter distância. A primeira é erva venenosa que causa urticária, coceira, inchaço e bolhas. Em seguida, a cicuta de água, que causa convulsões, tremedeira, insuficiência respiratória e até a morte. Bom, eu acho que não tem nenhuma pior que essa, mas ainda tem uma última. A zombaria da natureza, e os sintomas que ela causa são bem assustadores, sendo eles alucinações, repentina paralisia muscular, deformidades corporais e o último e mais bizarro, deterioramento da carne. E caso vocês lembrem, essa parada bizarra apareceu no último episódio, e dentro dela tinha um ser humano, que confirma os sintomas descritos, sem contar que ela é descrita como zombaria da natureza, assim como o wood crawler. Ou seja, estão relacionados, podem ser até da mesma espécie. Agora iremos ouvir os sons que devemos evitar. O primeiro som é dos coiotes. O segundo é o grito das pumas. E por último, esse aqui. Se você ouvir alguém gritando desesperadamente, não vá. É bem provável que essa pessoa não seja mais um ser humano, ou esteja infectado e quer te atrair.
E isso é ainda mais ressaltado aqui nessa parte, que fala: se você ouvir algum desses sons, deixe a área imediatamente. Não vá em direção ao som. E termina com essa frase tenebrosa aqui: se você ouvi-los, eles já te ouviram. Agora vamos aprender a como construir uma fogueira. Você vai precisar de pedras grandes, folhas, grama seca, galhos, gravetos secos, fósforos e lenha seca. Primeiro passo: faça um anel de pedras no local adequado. Em seguida, ponha lenha dentro do anel de pedra. Forme um tripé usando gravetos. Em seguida, acenda o fogo com os fósforos. E o que fazer se o fogo não acender? Siga as luzes. Com toda certeza, esse cara teve contato com aquela planta e foi infectado. Se caso você acredite que tenha sido infectado através de alguma ferida, a fita te dá algumas instruções. Lave suas mãos com água e sabão. Use antibióticos na ferida. E por último, retire à força objetos estranhos do seu corpo. Pera, como assim, véi? E é assim que a fita termina. Uma empresa desenvolveu um robô tecnológico de mineração que permitirá a eles explorar cavernas. Isso se algo não impedisse. Eu não quero parecer pessimista, mas tudo indica que a humanidade está à beira de um precipício, pois a zombaria da natureza está em todo lugar. Nessa fita em questão, apresentada pela empresa Namad, é dito que depois de anos de desenvolvimento, a Namad tem orgulho de desvendar o futuro da tecnologia de mineração. Então apresentam o seu robô que será revolucionário para a área. E esse robô é totalmente controlado por computador. E para eles fica fácil acessar áreas que normalmente os seres humanos não conseguem. E ele é equipado com 4 degraus na carroceria do veículo, ou seja, os terrenos difíceis não vai ser mais um problema para ele. E para melhorar ainda mais, o veículo usa 2 perfuratrizes hidráulicas de alta potência que permite ele manobrar mais rápido. O veículo ainda tem uma câmera rotativa acoplada que fornece uma imagem em tempo real, e conta também com zoom que ajuda a focar em detalhes importantes. E outra coisa importante é um microfone compacto que fornece um áudio ao vivo dos arredores. Isso é especificamente útil para poder detectar perigos como água corrente ou ninhos. Eu não sei especificamente o ninho de quais animais a empresa se refere, mas com certeza não é o ninho dessa criatura que o áudio capta. Quer dizer, eu acho. E o que é que fosse aquilo acabou comprometendo o veículo, como é possível ver ali nos status.
E por conta disso foi necessário reiniciar o sistema. E ao normalizar a gente percebe que o veículo está em outro lugar. Ao menos é um lugar diferente de onde ele estava antes. E não dá pra negar que esse local é completamente esquisito. E o local aparenta estar repleto de veias e tendões. Sei lá, parece um lugar que era um casulo de algum animal. E tudo indica que o veículo se soltou de onde ele estava preso. Em seguida, isso aqui é mostrado. Sangue pulsa pelas veias do jardim. As colheitas amadurecem. Eu não sei se tem relação, mas a gente acabou de falar de um lugar que parece estar cheio de veias, tendões, artérias, enfim. E quanto mais o veículo explora o local, mais esquisito ele vai ficando. Até que ele é surpreendido com uma forte luz. E pra quem tá acompanhando a série sabe que nesse universo luzes não é um sinal de bom presságio. E de fato estamos certos. E o veículo acaba ficando enroscado em tendões. Tendões móveis moldam a anatomia. Mutação do coração. Bom, o veículo permanece preso, mas mesmo assim ele consegue captar algo bem curioso. E após isso o sinal é perdido, e a fita acaba. E agora eu vou falar o que eu entendi com tudo isso. Essa parte em específico chamou bastante a minha atenção, na qual é citado que os tendões móveis moldam a anatomia. Isso me fez lembrar de uma cena do episódio do Manual de Sobrevivência, que é essa parte aqui, que faz total sentido com a frase, pois os tendões moldaram a anatomia do urso, o que nada impede de acontecer com o ser humano. E também descobrimos que essa criatura aí não é o Woodcrawler. Ela tem algumas diferenças notáveis, como por exemplo a sua cor. E podemos perceber isso no momento em que o Woodcrawler sai do seu casulo. Eu acabei pesquisando um pouco e descobri que o nome dessa criatura é jardineira. E eles literalmente plantam Woodcrawlers, como a gente pôde ver. Eu não quero parecer pessimista, mas tudo indica que a humanidade está à beira de um precipício. Pois a zombaria da natureza está em todo lugar, até mesmo embaixo de nós. Estão acabando com a gente aos poucos, sem que percebamos. E isso é assustador. E na minha cabeça só permanece um pensamento: o que será da nossa humanidade? Era pra ter sido uma simples festa de Natal no acampamento Moonlight. Isso se ela não tivesse sido interrompida por um acontecimento bizarro que iria mudar tudo. E caso você queira descobri-lo, me acompanhe no grande mistério de... Nessa fita produzida e distribuída pela empresa Gemini Home, veremos uma festa de Natal de 1985 que ocorreu no conhecido acampamento Moonlight Acres, coordenado pelo Barry Johnson, que futuramente viria a assumir, enquanto a videografia foi feita pelo Jack Jean e a Mary Jean. Eu sinto como se já tivesse ouvido esses nomes antes. E sim, você não está enganado. O nome Jack e Mary foram citados pela inteligência artificial, tanto no quarto episódio como no último. Em seguida começa as gravações, do que seria uma simples apresentação de uma festa de Natal. E como podemos ver, já estava tudo nos conformes. Já estavam preparadíssimos para comemorar mais um Natal. Bom, eles teriam comemorado caso não tivesse ocorrido um acontecimento bem inesperado. De repente, tudo começou a tremer. A árvore de Natal se apagou. Mas o que diabos estava acontecendo? Seria aquilo um desastre natural? Seria um terremoto? Provavelmente é a primeira coisa que vem na mente. Mas será que realmente é? Bom, as dúvidas acabam quando isso aqui acontece. Um rugido enorme que com certeza não veio de um animal. Pelo menos um animal terrestre. Alguém começa a filmar ao redor do acampamento, provavelmente na intenção de encontrar o responsável por aquele rugido.
E ele achou. Mas e dentro da casa? Será que resta alguém? E sim, ainda tem uma pessoa lá dentro. Inclusive ela está registrando as coisas que vão acontecer. Por conta de tudo que está acontecendo, é óbvio que a pessoa está bastante alerta. De repente, batidas na porta. E vocês devem se lembrar o que significa, né? Além das batidas, de repente a madeira do teto começa a ranger. Com certeza há Woodcrawlers espreitando a casa. E de repente tentáculos surgem na parede, o que é bem assustador. E aparentemente as criaturas querem entrar de todo jeito e por isso estão irritadas. Mas será que essa pessoa dentro da casa deu sorte? Será que ela conseguiu sobreviver? Eu tenho quase certeza que a resposta é não. Isso me lembrou exatamente uma fala dita no último episódio, que foi o Mary ouve um som de rangido. Seria essa pessoa que estava gravando a Mary? Pois querendo ou não, ela estava ouvindo os rangidos que vinham do teto do local. E na história infantil da inteligência artificial, a Mary foi a primeira a não conseguir escapar. Bom, e agora algumas fotos. Essa é a casa na qual eles estavam comemorando. E esses são os cinegrafistas, o Alex Whitler e o conhecido Jack Dean, que se baseando na história criada pela inteligência artificial, o Jack conseguiu escapar, diferente da Mary, que se tornou aquela mesma coisa que tinha aparecido na gravação, parecendo com uns tentáculos, o que não me parece ser um Woodcrawler, até porque onde eu saiba, o Woodcrawler não consegue atravessar uma parede dessa forma aí. Seria uma espécie diferente, algo mais poderoso. Até então não se sabe, mas o fim está próximo. Provavelmente logo logo saberemos. E antes de acabar o vídeo eu peço encarecidamente que você me siga lá no Instagram. Lá eu interajo com todo mundo. E é isso, valeu! Conheça a bizarra doença das raízes profundas. Os seus sintomas são bem assustadores. Coisas estranhas começam a crescer no corpo dos infectados. E você deixa de ser você mesmo e vira outra coisa. E para entender melhor, me acompanhe no grande mistério de... E nessa fita conheceremos a doença das raízes profundas, através de um filme educativo. E para entender melhor será dividido em sessões. E nada mais justo que começarmos pelas raízes. Raízes começam a formar a parte inferior dos bulbos assim que o enraizamento começa. A velocidade do crescimento aumenta o progresso do enraizamento. A base da raiz incha à medida que o crescimento continua e a área ao redor fica descolorida. As raízes continuam se formando até entrarem em contato com o osso. Uma vez feito o contato, as raízes se espalham livremente. Bom, e o que dá pra entender é que essa doença que a gente já tem um certo conhecimento, no momento que ela se instala nos seus ossos é um caminho sem volta. O seu desenvolvimento será ainda mais rápido e a vítima vai sofrer. Até porque tem raízes crescendo dentro do seu corpo. Contrações. A seguinte demonstração explicará como alguém contrai a doença de raízes profundas. Pera, foi isso mesmo que eu entendi? Você vai contrair a doença apenas dormindo ou sonhando? Olha, se realmente for, fudeu. Bulbos.
normalmente aparecendo nas partes expostas do corpo, como extremidades. Os bulbos são os primeiros sinais da doença de raízes profundas. E o seu tamanho pode variar de 2 centímetros a 10 centímetros, o que significa que o crescimento dele pode passar despercebido por um longo período de tempo. E assim que começam a nascer esses bulbos no seu corpo, eles aparentam ser ocos e podem ser pressionados com facilidade. ECA. E na medida que a infecção avança, esses bulbos se tornarão sólidos e causarão uma grande dor quando essas áreas forem pressionadas. E também vai ocorrer uma inflamação e feridas vão aparecer na área. E quando a infecção atingir o seu clímax, começarão a surgir ainda mais bulbos no seu corpo. Nisso, a inflamação será interrompida enquanto a germinação começará. E é nesse momento que coisas começarão a crescer no seu corpo. Diagnóstico. Se você acredita que um conhecido possa ter contraído a doença de raízes profundas, existe um teste de diagnóstico muito simples. A pessoa poderá ter um bulbo exposto na pele, espasmos musculares erráticos e cheiros irreconhecíveis em suas casas. Ou você também pode perguntar se eles lembram o nome da própria mãe, se eles pararam de sonhar ou se eles sentem novos ossos. É bizarro você perguntar se a pessoa tem novos ossos, mas faz sentido. E dá pra perceber que essa doença causa esquecimento, a partir do momento em que você precisa perguntar se ela lembra do nome da própria mãe. Agora, perguntar se eles pararam de sonhar é no mínimo estranho, pois houve uma fita que apresentava uma tecnologia que permitia gravar o sono. E se essa tecnologia foi criada para as pessoas descobrirem se estavam sonhando ou não. Se 4 ou mais desses testes descrevem alguém que você conhece, eles se tornaram algo a mais. Prossiga com as medidas de segurança. Brotos. E na parte de brotos, isso acontece. E é assim que a fita acaba. E o que deu para perceber com essa doença é que à medida que o estágio vai avançando, o corpo do infectado vai ficando ainda mais irreconhecível. No início da infecção você se torna uma falsa pessoa. Mas o que será que acontece no estágio final? E se no estágio final da infecção o humano infectado se torna um Woodcrawler? Nessa fita será ensinado dicas e precauções para invasão doméstica. Mas só tem um pequeno problema. Essas dicas não são para a vítima. Para descobrir mais, me acompanhe no grande mistério de... Essa fita em questão é da Óptica Vídeo, que é uma empresa que já apareceu antes. E pelo que a gente sabe dela, com base naquele vídeo das brincadeiras, ela não é confiável. E essa fita irá ajudar e apresentar precauções contra invasão doméstica. E como é dito aqui, uma invasão doméstica pode ser algo muito amedrontador e estressante. E esse vídeo foi feito justamente para ajudar você a se preparar para uma invasão doméstica passo a passo. E lembre-se, janelas e portas são os acessos mais comuns durante uma invasão doméstica. Então você deve se assegurar que essas áreas estejam trancadas para poder prevenir ou retardar invasores, o que daria tempo suficiente para você contatar a polícia. E alguns sistemas de segurança podem ser instalados em sua casa, tipo as câmeras, alarmes, porém todos eles podem ser desarmados com força bruta. E como a maioria das invasões ocorrem à noite, iluminação suficiente pode ser o bastante para poder afastá-lo. E agora uma lista dos métodos mais usados durante uma invasão doméstica. E o primeiro é invasão de janela. Aqui diz que quebrar uma janela pode criar um acesso fácil à casa, mas isso irá acabar fazendo barulho, alertando a presa. Opa, como assim a presa? Eles realmente não estão do nosso lado. E o segundo é chamatriz auditivo, que diz que vocalizar ou fazer barulhos percussivos contra a porta pode atrair a presa, o que vai permitir um acesso fácil à moradia. E a gente já viu isso antes, né?
O próximo é escavação. Escavar por baixo de uma fundação da casa pode criar um acesso subterrâneo à moradia, permitindo um acesso fácil entre os ninhos. Aqui já tá bem óbvio que essas dicas são na verdade para os invasores. E a seguir será explicado o que fazer ao se invadir uma casa. Localizar a presa. Incapacitar a presa. Adentrar a presa via probóscide. E esse manequim representa a forma que a Iris enxerga os seres humanos, um mero objeto. De repente, uma gravação inicia. Se trata de uma pessoa filmando à frente de uma casa. Então a pessoa começa a caminhar em direção a ela. E de repente ela consegue abrir a porta da entrada. Já na casa ele começa a checar o interior dela. E aparentemente ele não está sozinho na residência. E procurando um pouco mais, o que ele encontra é algo bem bizarro. Se liga, aparentemente são seres humanos que foram infectados com a doença das raízes profundas. E todo o seu corpo sofreu deterioração, ficando algo bizarro somente com tendões e raízes. Esse com certeza é o estágio final da doença. Partindo para o próximo cômodo, ele encontrou outra pessoa do mesmo jeito, mas essa tem um buraco enorme no seu peito, e ao dar o zoom, percebemos também a ausência da mandíbula, dando sentido àquela frase dita pela Iris. A mandíbula se desprende. E mesmo nesse estado, o infectado ainda está vivo. E pela casa tem mais e mais dessas raízes, algo bem parecido com aqueles fungos de The Last of Us. A pessoa que está filmando até então não tinha visto nenhuma ameaça, não até esse momento. E ao ver isso, ela fica desesperada e começa a correr. Mas infelizmente ela não teve sucesso e acabou sendo pega por um Woodcrawler. E é assim que a fita acaba. O planeta alienígena Iris está cada vez mais perto de dominar tudo na Terra. Eles nos pegaram de surpresa. E ao seu favor eles dominaram algo muito importante: a inteligência artificial. E agora estão se comunicando através dela. E o mais assustador é: quais serão os seus próximos passos? Descubra no grande mistério de... Eu acho que vocês devem se lembrar da Ragnar Computing. Bom, eu vou refrescar sua memória. No quarto episódio foi dada uma missão para essa inteligência artificial, na qual ela teria que criar 3 histórias infantis. Mas na verdade o que saiu foi algo bem bizarro. Já nessa fita veremos o relatório de progresso mensal dessa inteligência. E de início vemos informações do projeto, que é chamado de Projeto Infravermelho. Em seguida vemos mais informações, como por exemplo que ele está ativo, o seu progresso está em 84%, e tem um cliente ativo. E na descrição do projeto basicamente é dito que o estudo do progresso tecnológico é feito através da aprendizagem artificial. Resumindo, eles querem avançar tecnologicamente através da inteligência artificial para os seguintes fins. O primeiro é para prever e prevenir possíveis futuras falhas tecnológicas. Já o segundo é para avançar no campo da descoberta tecnológica, especialmente no processamento e memória de computadores. E agora veremos o que eles conseguiram com esses avanços. O primeiro está relacionado com o processamento de computador. Basicamente, a Ragnar, através de desenvolvimentos ao longo do mês de outubro, levaram a um aumento drástico da capacidade gráfica dos computadores, o que permite a eles criar gráficos melhores, como por exemplo esse aí. E o próximo avanço foi o progresso predictivo.
Eu vou tentar dar uma resumida. Através da inteligência artificial foi feito um total de 15 simulações, e cada teste deu a eles uma nova visão sobre os avanços tecnológicos. Tudo isso com a ajuda da ACL e do cliente misterioso deles. E juntos eles esperam ultrapassar todos os concorrentes. E o próximo é prevenção de falhas. Nessa parte é dito que o sistema ACL é capaz de executar cenários hipotéticos, e graças a isso eles conseguiram evitar 23 falhas tecnológicas. Mas isso não seria possível sem o apoio e sabedoria de adivinha quem? Isso mesmo, o misterioso cliente, que foi o responsável por liderar esse projeto. E por último, comunicação ACL. E já se prepara que as coisas vão ficar interessantes. A seguir será mostrado uma fita cassete gravada pelas salas de monitores contendo todas as comunicações feitas com o tal cliente. E como vocês podem ver, os computadores estão cheios de raízes. A partir daqui ficou nítido que o cliente deles na verdade é a zombaria da natureza, ou melhor, a Iris. Em seguida, alguns comandos começam a aparecer. A sala de bate-papo está online, e agora será inserido o código. E o código é a Terra. E o cliente está pronto para falar. O alto-falante é ligado, agora estamos prestes a ouvir a comunicação da Iris. Mary vê a entrada morrer. Os adormecidos são comidos por inteiro. Os receptáculos flutuam na goela. A mandíbula se desprende. E a comunicação chega ao fim. E como vocês puderam ver, a Mary, que apareceu na última fita da Ragnar, foi citada novamente, junto a algumas outras falas enigmáticas. Mas essa que fala que os adormecidos são comidos por inteiro chama bastante atenção, tendo em vista que no último episódio a gente viu uma cena de uma pessoa sendo puxada enquanto dormia. E essa pessoa estava doente com a doença das raízes profundas. E isso pode explicar do porquê de algumas pessoas não acordarem enquanto usavam aquela tecnologia que visualiza o sono. O infectado simplesmente era pego pela zombaria da natureza enquanto dormia. Mas calma que ainda tem outro código. E dessa vez o código é Moonlight. Coisas novas vagam pelos campos de alimentação. Os Harbinger protegem em vão. Mary ouve um som de rangido. O olho faminto foi bem-vindo. Tá, o que deu pra interpretar com essas falas? Nesse trecho é como se a Iris estivesse dizendo que o acampamento Moonlight, que é o seu local de refeição, agora tem coisas novas vagando, que seria as falsas pessoas, que são pessoas infectadas com as raízes profundas. E nessa parte que fala que os Harbinger protegem em vão é uma clara referência à empresa Harbinger Technologies, que diferente da Ragnar está do nosso lado, nos dando instruções de como sobreviver a essa grande ameaça, o que infelizmente de fato está sendo em vão. Pois como é dito na fala a seguir, o olho faminto foi bem-vindo, que é a Iris. E mais um código é inserido. Dessa vez, ele é chamado de Jack, um personagem que, assim como a Mary, foi citado na primeira fita da Ragnar. Jack está conosco agora. Jack está conosco agora. Jack está conosco agora. Jack está conosco agora. Jack tornou a gente agora. Nem mesmo Jack, que escapou na primeira fita, foi capaz de escapar por muito tempo da zombaria da natureza. E hoje faz parte dela. E é assim que a fita acaba.
Essa sonda foi enviada para o espaço com a missão de fotografar alguns planetas, mas o que foi encontrado era extremamente anormal, começando por luas que, por conta de uma força desconhecida, ficaram com uma aparência distorcida e bizarra. Mas as coisas só pioram, pois a sonda foi puxada por um planeta e o que foi encontrado dentro dele é inimaginável. Me acompanhe no grande mistério de... E antes de começar, eu só queria deixar claro que Gemini Home é uma série de terror fictícia. E para entender melhor a história, recomendo assistir a playlist, na ordem de baixo para cima. A última fita do Gemini Home é produzida pela empresa Geneva. E ela vai abordar sobre a sonda Crusader 5. Que após 12 anos conseguiu completar o seu voo planetário, que foi um marco muito importante, resultando em uma série de novos dados e fotografias. E durante a missão, a sonda Crusader fotografou Júpiter, Saturno e Netuno. Eu realmente estou bem curioso para saber como Netuno vai estar, lembrando que ele foi multado. Em seguida, dita algumas coisas sobre Júpiter. Tá, eu não sei o que foi isso, mas eu vou dizer o que tinha escrito sobre Júpiter. E aqui diz que o Crusader chegou a Júpiter em junho de 1982, conseguindo fotografar uma multidão de imagens do gigante gasoso e suas luas no processo. Aqui é citado que houve um incidente, e o que a gente vai ver agora é a sequência de eventos que levaram e que ocorreram durante esse incidente da missão Crusader. Junho 1982. Crusader se aproxima de Júpiter. Júpiter foi o primeiro planeta a ser fotografado, agora suas luas. Até então, nada de anormal. Dezembro de 1985. Crusader se aproxima de Saturno. Agora eu quero que vocês tirem suas próprias conclusões. Nessa imagem é como Saturno estava antes da Íris usar o seu anel como instrumento para poder atingir a Terra. E nessa imagem é como ela está agora. Dá para perceber a clara diferença no anel de Saturno. É como se ele tivesse sido desgastado. Agora suas luas. Ok, aparentemente continua sem nada de anormal. Setembro de 1991. Crusader se aproxima de Netuno. E a gente é surpreendido. Netuno não está no seu lugar. Onde diabos Netuno está? Teria sido ele consumido totalmente pelo planeta Íris? Bom, fica a dúvida no ar. Fevereiro de 1992. Crusader se aproxima do primeiro aglomerado. E é a partir daqui que as luas começam a ficar estranhas. Como por exemplo essa lua de Júpiter que parece estar fundida com a de Uranus. E com certeza o que causou tudo isso foi alguma força desconhecida. E eu já desconfio do que tenha causado isso. Dezembro de 1992. Crusader se aproxima. Essa é a lua do planeta Íris. Que coisa bizarra. Com certeza não é uma lua. Percebe-se que tudo que fica próximo do planeta Íris fica deformado, fica distorcido. Eu acho que já tá bem óbvio que é o planeta Íris que deforma o que está ao seu redor. Janeiro 1993. Crusader sofre com um súbito puxo gravitacional. O planeta Íris acabou puxando a sonda, que está sendo puxada em direção ao seu interior, enquanto vai fotografando.
Em janeiro de 1993, a Crusader entra na clareira do esôfago. Porque o planeta Iris tem um esôfago, algo que só o ser vivo tem. Em janeiro de 93, a Crusader entra no complexo respiratório dorsal. Ok, o planeta Iris também respira. A Crusader se aproxima da mente consciente do planeta Iris. E já tá bem na cara que a Iris é um ser vivo. É um planeta que tem vida própria. E eu vou ter que dividir essa fita em duas partes, senão ela vai ficar muito grande. Então fica de olho no meu perfil que logo está saindo. E antes de acabar, eu só queria pedir para que você me seguisse no Instagram. Lá eu interajo com todo mundo. E é isso. Te vejo na parte 2. Uma sonda espacial, durante uma viagem no espaço, fotografou coisas bem anormais, como por exemplo luas que mais se pareciam com órgãos de um ser vivo. Essas luas eram do planeta Iris, e por conta de um enorme puxo gravitacional, a sonda foi puxada para o interior do planeta Iris, e dentro dele foi encontrado órgãos. Esse planeta tem vida própria. Mas o grande mistério é, ao entrar na mente consciente de Iris, isso foi encontrado. Qual é o significado disso? Será que o planeta está sonhando? Me acompanhe no grande mistério de... Lembrando que essa é a parte 2 da última fita. E após a sonda Crusader passar pelo complexo respiratório da Iris, ele chega na mente consciente. E dentro dela é encontrado um ser humano dormindo em sua cama. Qual o sentido disso? Para você entender melhor, vamos voltar algumas fitas. Em específico na fita do visualizador de sono. E há um momento em que a gente visualiza o sono do Jack Dean, que por coincidência é o mesmo sonho que a gente acabou de ver na mente da Iris. Só que a gente vê ele de outro ângulo, na perspectiva do manequim. Mas por que Iris está sonhando com esse tal de Jack Dean? Pera, Jack Dean? Ele já apareceu na fita da festa de Natal. E o Jack e sua esposa Mary Jean estavam no acampamento no dia em que ele foi invadido. Acabou que a Mary infelizmente não conseguiu escapar. E se tornou parte deles. Quanto ao Jack que tinha sobrevivido, ele estava ciente de tudo o que estava acontecendo. O Jack foi até mesmo responsável pela fita do Manual de Sobrevivência na Selva. E nessa fita o Jack nos ensina várias informações valiosas que podem salvar nossa vida. Como por exemplo, para evitar essa planta que causa a doença das raízes profundas. Então é bem óbvio que o Jack era uma grande ameaça para os planos de dominação da Iris. Mas como que o Jack iria alertar ao mundo que a gente foi invadido por criaturas e que os humanos estavam sendo infectados com uma doença que no seu último estágio elas viravam isso. E o pior de tudo isso é que provavelmente esses humanos infectados serviam como casulo para que nascessem novas criaturas. Mas como que o Jack iria alertar a todos, sendo que a própria inteligência artificial foi corrompida pela Iris? Era uma missão praticamente impossível. Até que infelizmente, talvez uma das únicas pessoas que pudessem ajudar a salvar a humanidade foi pego. Nem o Jack foi capaz de escapar da zombaria da natureza por muito tempo. Jack está conosco agora. Prosseguindo o restante da fita, após tudo isso, o sinal da Crusader é perdido por 7 meses. Porém, após um tempão sem sinal, em maio de 1994, a Crusader volta para a Terra. Mas você sabe o que é mais bizarro de tudo isso?
A Crusader passou quase uma década para chegar até Iris, mas para voltar para a Terra foi menos de um ano. A conclusão é que a viagem da Crusader pelo espaço foi um marco para cientistas e amantes do espaço, descobrindo centenas de novas e animadas possibilidades para o futuro da humanidade. Nossa, que conclusão otimista, nem parece que viram coisas absurdas durante todo o percurso. E essa foi a última fita da Gemini Home, mas podem ficar tranquilos que ainda tem mais 2 fitas extras que vão ajudar a gente a entender melhor todo esse mistério. Mas quanto ao destino da humanidade em Gemini Home, eu acho que já está bem óbvio. O mundo está lidando com criaturas muito inteligentes, que aparentemente sempre estão um passo à frente de todos nós. Eles estão dominando quase tudo que você imaginar, começando pelo lugar mais profundo do nosso oceano. Os humanos também com certeza não escaparam disso, então fique muito atento quando baterem na sua porta. Além dos humanos, animais também não escaparam. E essa doença é graças à maldita planta zombaria da natureza, que com um simples contato é o bastante para que você seja infectado. Eles habitam até mesmo debaixo dos nossos pés, nas minas. E o interior da nossa terra já está tomado pelas raízes de Íris, que também está presente no nosso sistema solar, corrompendo o planeta Netuno e usando o anel de Saturno para poder atingir a Terra através de um raio. Raio esse que provavelmente portava todas as criaturas que conhecemos. Os jardineiros, a criatura mais perigosa. Além de habitar um local que é inabitável por qualquer ser vivo, eles são responsáveis por infectar todos. E o conhecido Woodcrawler, que se parece com um aracnídeo, e é um dos responsáveis por tornar seres humanos pessoas falsas. A verdade é que logo logo Íris irá devorar o planeta Terra. Depois de todas as criaturas que vimos, como as falsas pessoas, os jardineiros e por último os Woodcrawlers. Porém tem uma outra criatura ainda maior, e ela é enorme, formada por membros do acampamento. Então me acompanhe no mistério da última fita de Gemini Home. E antes de começar, eu peço desculpas pela imensa demora que foi para trazer esse último episódio. Confesso que eu dei uma enrolada e também eu tava com pena de terminar essa série maravilhosa. Mas é isso, vamos lá. E essa fita foi feita pelo próprio acampamento Moonlight Acres. E a gravação a seguir foi feita 25 minutos antes do ataque que ocorreu lá no acampamento. Aquele mesmo que a Mary acabou sendo pega. Pois é, a gente já viu isso antes e a Mary acabou virando parte daquela criatura. E aqui está a tal gravação. Ali na legenda fala basicamente sobre o tempo, nada de importante, até que um zoom é dado. E provavelmente é dali que surge aquela criatura que pegou a Mary, porque isso aconteceu 25 minutos antes. E surge uma carta escrito o seguinte: 3 de maio de 1946. Kurtz, desça no acampamento neste fim de semana. Fulton e eu elaboramos um plano sobre como podemos continuar a manter o acordo sem ceder às demandas abomináveis desses seres. Richards viu um urso à espreita perto da cabana dos meninos. Vamos sair e atirar nele. Se a estátua quiser um sacrifício, terá que se contentar com isso. Eu não serei mais um peão. Kurtz, eu te digo isso com total certeza. Se eu pudesse fazer isso de novo, eu nunca teria feito esse acordo. E a carta foi escrita pelo Glenn Arthur. E essa é a criatura em que aparentemente os funcionários do acampamento fizeram um acordo, na qual eles tinham que dar um sacrifício humano em troca da criatura não fazer um estrago maior. Até que o Glenn se arrependeu do acordo feito com as criaturas. A primeira vítima que é mostrada é o Bill Nadler. O segundo é o Lloyd Michaels. Christine Hoyt. Darcy Augen. Mary Jean. E por último, o Glenn Arthur, que foi o autor da carta. Complementando o que eu estava dizendo, após se arrependerem do acordo, decidiram sacrificar um urso ao invés de um humano. Acabou que a criatura não curtiu e se revoltou, e virou aquilo que a gente viu. E a gente viu o aumento exponencial na deterioração desse organismo.
pois como a gente pôde ver, tem vários humanos que fazem parte dele. E desde então, o organismo perdeu toda a semelhança com um urso, provavelmente passando disso para isso, que depois virou aquela criatura bizarra que a gente viu, que inclusive pegou a Mary Jean, e agora está pelo mundo livremente. Bom, e esse foi o último episódio de Gemini Home. Espero que tenham curtido e, de novo, desculpas pela demora. E é isso, valeu. Nessa fita confidencial, veremos uma pessoa que acabou contraindo a grotesca doença das raízes profundas, e foi nesse estado que ela foi encontrada. E essa fita extra nos ajudará a entender melhor o universo de Gemini Home. A fita se inicia e nos dá essa pequena demonstração de como essa doença grotesca reage no nosso organismo. E eu teorizo que nesse momento ela solta pequenos woodcrawlers que funcionariam como parasitas em nosso corpo. E agora veremos a imagem do sono de Barry Johnson, que, caso não se lembrem, foi um dos funcionários do acampamento que acabou sendo pego. O Barry acabou abrindo a porta e dando de cara com um jardineiro, e acabou sendo infectado. E resumindo, o que aconteceu depois disso é que o Barry Johnson acabou ficando em quarentena por conta própria. Inclusive, esse é o designer da sala em que ele estava. Dentro da sala está o Barry e do lado de fora está o Levi Jacobs, que é o chefe de segurança. Em seguida, mais alguns detalhes, como uma porta de metal e uma escada. Dia 16 de julho de 1991. 6 dias em auto-quarentena. E após 6 dias em quarentena, aparentemente o Barry Johnson está tranquilo. Inclusive, está até escutando música. E através de cada figura a gente pode ver o quão horrendo vai ficando o corpo do Barry. E tudo isso por culpa dessa doença impiedosa. Imagina o quanto ele está sofrendo. E o pior de tudo é que não vai demorar muito para que o mundo todo sofra dessa forma. Dia 6 de agosto de 1991. 27 dias em auto-quarentena. E nessas figuras a gente pôde ver a doença avançando cada vez mais. Coisas estranhas começaram a sair do corpo do Barry, e de pouco em pouco ele vai se tornando uma raiz. Especificamente a zombaria da natureza que a gente já viu antes. – 7 de setembro de 1991. 59 dias em quarentena. Percebe-se que não é mais auto-quarentena, e agora apenas quarentena. O que significa que o Barry não é mais um problema apenas para si, e sim para todos em volta. Os funcionários se preparam para entrar na sala de contenção após o tempo estimado de incubação, mas eles vão equipados com vestimentas de segurança para evitar contato com qualquer raiz que possa infectá-los. E aqui podemos ver um livro que não foi terminado, o que de certa forma é bem triste, pois ainda no início da doença o Barry era um humano, e ele se sentia solitário, com certeza, e para passar o tempo ele começou a ler esse livro, mas infelizmente não conseguiu acabá-lo, pois como a gente pode ver, aos poucos ele foi perdendo a sua humanidade, e o local está infestado de raízes. E esse é o estado em que o Barry Johnson se encontra. A sua mandíbula se desprendeu.
Seu corpo está totalmente deteriorado e no seu peito tem uma enorme abertura na vertical, indicando que algo saiu de dentro do Barry ou irá sair. Em seguida é realizada uma entrevista para avaliar o estado psicológico do Barry Johnson. E o que seria o Barry acaba respondendo. Na verdade, ele começa a repetir tudo o que ele escutou. E como suspeitávamos, o interior do Barry Johnson foi definido como ocupado. Não era mais dele. Pertencia agora para a zombaria da natureza. E os funcionários do acampamento iniciam as medidas de segurança. E é assim que a fita acaba. E se possível, curte o vídeo para me ajudar no engajamento. Valeu!